Olá, meu amigo criador. Você já imaginou ver seus porcos ganhando peso de forma impressionante, sem precisar gastar uma fortuna com ração comercial? Pois é exatamente isso que vou compartilhar com você hoje. Depois de anos criando suínos, finalmente descobri o segredo para fazer meus animais ganharem 130 quilos em apenas 3 meses, usando uma ração caseira que é barata, natural e incrivelmente eficiente. Hoje vou abrir meu coração e compartilhar cada detalhe dessa jornada transformadora que mudou completamente minha criação. Se você está cansado de gastar rios de dinheiro com ração industrializada e quer resultados reais, fica comigo até o final deste vídeo porque vou revelar tudo o que aprendi na prática. E se este conteúdo te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar aquele like especial e se inscrever no canal ativando o sininho, porque toda semana trago conteúdos práticos assim para você que, assim como eu, ama a vida no campo e quer prosperar com a criação de animais. Vamos lá, o começo da minha jornada. Sabe, quando comecei na criação de suínos há alguns anos atrás, eu era como a maioria das pessoas que estão começando agora. Cheio de dúvidas, inseguro e completamente dependente das rações comerciais que encontrava nas agropecuárias. Gastava quase todo o lucro da criação só comprando ração, e muitas vezes ficava no prejuízo. Lembro como se fosse hoje, olhando para minha pequena criação e pensando se realmente valia a pena continuar investindo tanto dinheiro sem ter um retorno satisfatório. Meus porcos até cresciam, mas de forma lenta e irregular. Alguns engordavam bem, outros ficavam para trás. Eu não entendia o que estava acontecendo. Afinal, estava seguindo todas as recomendações dos vendedores de ração, dando a quantidade certa, seguindo horários. Mas algo não estava funcionando como deveria. Foi aí que tudo mudou. Em uma conversa com um criador antigo da região, um senhor de mais de 70 anos que criava porcos a vida toda, ele me contou algo que transformaria completamente minha forma de trabalhar. Ele me disse que antigamente, quando não existiam essas rações industrializadas todas, os porcos cresciam fortes e saudáveis comendo comida de verdade, preparada com ingredientes naturais que qualquer um podia conseguir. Aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Comecei a pesquisar, a conversar com criadores mais velhos, a estudar sobre nutrição animal de forma mais profunda. E foi então que desenvolvi minha própria formulação de ração caseira, que não só economiza o meu dinheiro, mas triplicou os resultados da minha criação. A grande descoberta. O primeiro passo foi entender o que realmente os porcos precisam para ganhar peso de forma saudável e rápida. Não adianta encher o animal de qualquer coisa só porque é barato. É preciso ter equilíbrio nutricional, proteína de qualidade, energia suficiente e todos os nutrientes essenciais. Descobri que a base da alimentação precisa ser rica em carboidratos para dar energia, mas também precisa ter uma boa quantidade de proteína para a formação de massa muscular. Além disso, vitaminas e minerais são fundamentais para manter a saúde do animal em dia e garantir que ele aproveite bem tudo que come. Comecei a testar diferentes ingredientes que eram fáceis de conseguir na minha região e que não custavam caro. Milho moído, farelo de soja, farelo de trigo, mandioca cozida, abóbora, batata doce. Testei de tudo um pouco, anotando cada resultado, cada mudança que via nos animais. E sabe o que descobri? Que a natureza já nos dá tudo o que precisamos. Não é preciso gastar fortunas com produtos industrializados cheios de químicas e aditivos que nem sabemos direito o que são. Com ingredientes simples, naturais e frescos, consegui criar uma ração que superou todas as minhas expectativas. Os ingredientes mágicos. Deixa eu te contar sobre os ingredientes principais que uso na minha ração caseira. Primeiro, o milho moído. Esse é o coração da minha mistura. O milho é rico em energia, é barato e os porcos adoram. Uso uma boa quantidade de milho bem moído, quase como uma farinha fina, para facilitar a digestão dos animais. Depois vem o farelo de soja, que é minha principal fonte de proteína. A proteína é essencial para o ganho de peso, para a formação de músculos. Sem proteína de qualidade, o porco pode até comer muito, mas não vai ganhar peso como deveria.
Adiciono também farelo de trigo, que além de ser nutritivo, ajuda muito na digestão dos animais. Percebi que quando comecei a usar farelo de trigo, meus porcos tiveram menos problemas digestivos, as fezes ficaram mais firmes e saudáveis. Agora vem um dos meus segredos especiais: a mandioca cozida. Muita gente não sabe, mas a mandioca é uma fonte incrível de energia e carboidratos, e os porcos simplesmente amam. Eu cozinho mandioca em grande quantidade, amasso bem e misturo na ração. Isso deixa a mistura mais úmida, mais palatável, e os animais comem com muito mais vontade. Outro ingrediente que faço questão de incluir é a abóbora. A abóbora é rica em vitaminas, tem bastante água, ajuda na digestão e também dá aquele sabor que os porcos adoram. Cozinho a abóbora, amasso e misturo tudo junto. Não posso esquecer da batata doce, que é outra potência nutricional. Rica em energia, vitaminas e minerais. Quando tenho disponível, sempre adiciono batata doce cozida e amassada na mistura. Para completar, adiciono sal mineral específico para suínos, que garante que os animais estejam recebendo todos os minerais essenciais como cálcio, fósforo, zinco, entre outros. Isso é fundamental para o desenvolvimento correto dos ossos e para o funcionamento adequado de todo o organismo. Como preparo a ração? Agora vou te contar exatamente como preparo essa ração milagrosa. Acordo bem cedo, porque criar animais exige dedicação e amor, não tem como fugir disso. Começo cozinhando as raízes e tubérculos que vou usar: mandioca, abóbora, batata doce. Cozinho tudo bem cozido, até ficarem macios e fáceis de amassar. Enquanto isso, separo os ingredientes secos: milho moído, farelo de soja, farelo de trigo. Misturo tudo muito bem em um recipiente grande, garantindo que fique uma mistura homogênea. Isso é importante porque assim todos os animais recebem a mesma qualidade nutricional. Quando as raízes e legumes estão cozidos, escorro a água, deixo esfriar um pouco e começo a amassar. Amasso bem até formar uma pasta. Depois misturo essa pasta com os ingredientes secos. Vou adicionando água aos poucos, se necessário, até chegar numa consistência que não seja nem muito seca nem muito molhada. O ideal é que fique úmida, mas firme, tipo uma farofa molhada. Adiciono o sal mineral seguindo as recomendações da embalagem, misturo tudo mais uma vez para garantir que está bem incorporado, e pronto. A ração está pronta para ser servida. O manejo alimentar correto, mas não adianta ter a melhor ração do mundo se o manejo alimentar não for feito corretamente. Aprendi que os porcos precisam comer em horários regulares, em quantidade adequada, e o ambiente precisa estar sempre limpo. Divido a alimentação em 3 vezes ao dia. De manhã bem cedo, logo depois que o sol nasce. No meio do dia, por volta do meio-dia. E no final da tarde, antes do sol se pôr. Essa rotina ajuda os animais a terem uma digestão melhor e aproveitarem mais os nutrientes. A quantidade que dou depende da idade e do peso do animal. Porcos em fase de crescimento comem mais proporcionalmente ao peso do que porcos adultos. Observo muito meus animais. Se estão deixando sobras, diminuo um pouco. Se estão comendo tudo muito rápido e ainda parecem famintos, aumento gradualmente. Uma coisa muito importante que aprendi é nunca dar ração velha ou estragada. A ração caseira, por ser natural e úmida, pode estragar mais rápido que a ração seca industrializada. Por isso, preparo apenas o suficiente para 1 ou 2 dias no máximo. No calor, às vezes preparo todos os dias para garantir que está sempre fresca. Os coxos precisam estar sempre limpos. Depois de cada refeição, limpo os restos, lavo com água e deixo secar. Isso evita a proliferação de bactérias e fungos que podem deixar os animais doentes. A importância da água, algo que muita gente negligencia, mas que é absolutamente fundamental, é a água. Os porcos precisam de água fresca e limpa disponível o tempo todo. Não é exagero, eles bebem muita água, especialmente quando estão comendo bem e ganhando peso. Percebi que quando os porcos têm acesso constante à água de qualidade, eles comem melhor, digerem melhor e ganham mais peso.
A água ajuda na digestão, na absorção de nutrientes, na regulação da temperatura corporal. Troco a água dos bebedouros pelo menos 2 vezes ao dia, às vezes 3 no verão. Limpo os bebedouros regularmente para evitar acúmulo de limo e sujeira. Água suja pode causar doenças e reduzir o apetite dos animais. Os resultados começam a aparecer. Nas primeiras semanas depois que comecei com a ração caseira, já notei diferenças. Os porcos estavam mais animados, comiam com mais vontade, tinham mais energia. A pelagem ficou mais brilhante, sinal de que estavam saudáveis. Mas o que realmente me impressionou foi quando comecei a pesar os animais regularmente. O ganho de peso era consistente, constante, muito superior ao que tinha antes. Enquanto com a ração comercial meus porcos ganhavam em média 15 a 20 quilos por mês, com a ração caseira esse ganho praticamente dobrou. Em 3 meses, vi animais que começaram com 25, 30 quilos chegarem a mais de 130 quilos. Porcos saudáveis, fortes, com boa conformação corporal. Não eram gordos de forma exagerada, mas tinham uma camada de gordura adequada e boa massa muscular. A economia que mudou tudo, mas não foi só o ganho de peso que me impressionou. Foi também a economia absurda que consegui. Enquanto gastava uma fortuna com ração comercial, com a ração caseira meus custos caíram para menos da metade. Isso mesmo, economizei mais de 50%. Muitos dos ingredientes eu conseguia produzir na própria propriedade. Plantei mandioca, abóbora, batata doce. O que não produzia, comprava direto de produtores locais a preços muito mais baixos que os da ração pronta. Fiz as contas detalhadamente. Para produzir a quantidade de ração necessária para engordar um porco até o peso de abate, gastava menos da metade do que gastava antes. E o melhor, os animais ficavam prontos mais rápido, então o ciclo de produção era menor, eu podia vender mais animais por ano. Essa economia mudou completamente a viabilidade da minha criação. Saí do vermelho, comecei a ter lucro real, consegui expandir a criação, melhorar as instalações. A ração caseira foi realmente a virada de chave que eu precisava. Cuidados com a saúde. Claro que a alimentação é fundamental, mas sozinha não resolve tudo. Aprendi que preciso cuidar da saúde dos animais como um todo. Mantenho um calendário de vacinação rigoroso, sigo todas as recomendações veterinárias. Vermifugo regularmente os animais, porque vermes podem comprometer todo o ganho de peso. Um porco cheio de vermes pode comer muito e não ganhar peso, porque os parasitas roubam os nutrientes. Mantenho as instalações sempre limpas. Limpo os chiqueiros diariamente, retiro as fezes, lavo o piso. Sei que pode parecer trabalhoso, mas faz toda a diferença. Animais em ambiente limpo adoecem menos, crescem melhor. Observo meus porcos todos os dias. Olho se estão ativos, se estão comendo bem, se as fezes estão normais. Qualquer mudança de comportamento ou sintoma estranho, já fico atento e, se necessário, chamo o veterinário. O ambiente ideal. Outra coisa que aprendi é que o ambiente onde os porcos vivem influencia muito no ganho de peso. Porcos estressados não ganham peso adequadamente. Por isso, criei um ambiente que fosse confortável para eles. Garanto que tenham sombra suficiente, principalmente no verão. Porcos sofrem muito com o calor. Quando estão com calor excessivo, comem menos e gastam energia tentando se resfriar. Plantei árvores próximas aos chiqueiros, criei áreas cobertas. No inverno, protejo contra o vento frio e a umidade excessiva. Uso cama de palha ou serragem para manter os animais aquecidos e confortáveis. O espaço também é importante. Porcos precisam de espaço para se movimentar, mas não tanto que fiquem gastando energia demais caminhando. Encontrei um equilíbrio onde eles têm espaço suficiente para ficarem confortáveis sem desperdiçar energia. Aprendizados e ajustes. Ao longo dessa jornada, fui aprendendo e ajustando a formulação da ração. Percebi que dependendo da época do ano, da disponibilidade de ingredientes, precisava fazer pequenas adaptações. No verão, quando tinha muita abóbora disponível, aumentava a proporção desse ingrediente. No inverno, quando a mandioca estava mais escassa, aumentava o milho e a batata doce.
A flexibilidade é importante, desde que se mantenha o equilíbrio nutricional. Também aprendi a observar as fezes dos animais. Isso pode parecer nojento para alguns, mas é um indicador importante de saúde e digestão. Fezes muito moles podem indicar excesso de fibras ou algum problema digestivo. Fezes muito duras podem indicar falta de fibras ou água. As fezes ideais são firmes mas não duras, bem formadas. Fui anotando tudo em um caderno. Quanto cada porco pesava a cada semana, quanto de ração estava consumindo, qualquer mudança que fazia na formulação. Esses registros foram essenciais para entender o que funcionava melhor e aperfeiçoar meu sistema. Compartilhando o conhecimento. Quando meus vizinhos criadores começaram a ver os resultados da minha criação, ficaram curiosos. Muitos vieram me perguntar o que eu estava fazendo diferente. No início, confesso que fiquei com receio de compartilhar, pensando que poderia criar concorrência. Mas depois percebi que compartilhar conhecimento só traz benefícios. Comecei a ensinar outros criadores da região, mostrei minha formulação, expliquei o processo. E sabe o que aconteceu? Criamos uma rede de ajuda mútua. Quando um tinha excesso de um ingrediente, compartilhava com o outro. Trocávamos experiências, nos ajudávamos mutuamente. Isso fortaleceu toda a comunidade de criadores da região. Muitos conseguiram melhorar suas criações, aumentar seus lucros, e isso foi gratificante demais. Percebi que o conhecimento só tem valor quando é compartilhado e ajuda outras pessoas. A sustentabilidade do sistema. Uma das coisas que mais me orgulha nesse sistema é a sustentabilidade. Ao usar ingredientes naturais, muitos produzidos na própria propriedade, diminui minha dependência de insumos externos. Isso não só economiza dinheiro, mas também é melhor para o meio ambiente. Aprendi a aproveitar sobras de alimentos que antes iam para o lixo. Restos de verduras e legumes da cozinha, desde que limpos e saudáveis, podem ser adicionados à ração. Cascas de frutas, talos de vegetais. Claro, sempre com moderação e cuidado para não dar nada que possa fazer mal aos animais. Também comecei a fazer compostagem com o esterco dos porcos. Depois de um processo adequado de compostagem, uso esse adubo orgânico na horta e nas plantações de mandioca, abóbora e batata doce que uso na ração. É um ciclo virtuoso. Os porcos produzem adubo, o adubo melhora as plantações alimentam os porcos. Dicas práticas para quem quer começar. Se você está animado para começar a fazer sua própria ração caseira, deixa eu te dar algumas dicas práticas baseadas na minha experiência. Primeiro, comece aos poucos. Não mude a alimentação dos seus porcos de uma hora para outra. Faça uma transição gradual, misturando a ração caseira com a que você já usa, aumentando a proporção da caseira aos poucos ao longo de 1 ou 2 semanas. Segundo, teste e observe. Cada região tem ingredientes mais disponíveis, cada criação tem suas particularidades. Observe seus animais, veja como reagem à nova alimentação, faça ajustes conforme necessário. Terceiro, não economize na qualidade dos ingredientes. Barato não significa usar ingredientes ruins ou estragados. Use sempre ingredientes frescos, bem armazenados, livres de mofo ou contaminação. Quarto, mantenha a higiene em todo o processo. Lave bem os utensílios usados no preparo, mantenha o local de armazenamento limpo e seco, não deixe a ração preparada exposta ao sol ou calor excessivo. Quinto, tenha paciência e perseverança. Os melhores resultados vêm com o tempo, com a prática, com o aprendizado constante. Não desanime se no início não sair perfeito. Todo aprendizado leva tempo. Olhando para o futuro, hoje, quando olho para minha criação, sinto um orgulho imenso. Do lugar onde comecei, quase desistindo porque não via resultados, até onde cheguei, com uma criação próspera, animais saudáveis e lucro real no bolso, foi uma jornada transformadora. Essa experiência me ensinou muito mais do que só criar porcos. Me ensinou sobre resiliência, sobre não desistir diante das dificuldades, sobre buscar soluções criativas para os problemas. Me ensinou que às vezes as melhores respostas estão nas coisas simples, naturais, que nossos antepassados já conheciam.
Pretendo continuar aperfeiçoando meu sistema, testando novos ingredientes, buscando sempre melhorar. Quero expandir minha criação, ajudar mais pessoas a terem sucesso com criação de suínos, compartilhar cada vez mais conhecimento. Mas acima de tudo, quero continuar fazendo o que amo, cuidar dos animais, trabalhar na terra, viver uma vida simples mas plena, em contato com a natureza. Mensagem final: se você chegou até aqui, muito obrigado por ter dedicado seu tempo para me ouvir. Espero de coração que minha história e experiência possam te inspirar e te ajudar na sua jornada como criador. Lembre-se, sucesso na criação de animais não vem de fórmulas mágicas ou atalhos milagrosos. Vem de dedicação, observação, aprendizado constante e muito amor pelo que se faz. Os animais sentem quando são bem tratados, quando recebem alimento de qualidade, quando vivem em um ambiente saudável. E eles retribuem com crescimento, saúde e produtividade. Não tenha medo de experimentar, de tentar coisas novas, de adaptar técnicas à sua realidade. Cada propriedade é única, cada criação tem suas características. O que funcionou perfeitamente para mim pode precisar de ajustes para funcionar para você. E está tudo bem, o importante é começar, persistir e nunca parar de aprender. Se este conteúdo foi útil para você, se você aprendeu algo novo hoje, deixa aquele like maroto para me ajudar a continuar produzindo conteúdos assim. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana trago conteúdos práticos sobre criação de animais, vida no campo, dicas de manejo e muito mais. E você, já cria porcos? Já tentou fazer ração caseira? Conta aqui nos comentários sua experiência, suas dúvidas, suas histórias. Adoro ler e responder cada comentário. Vamos criar uma comunidade forte de criadores que se ajudam mutuamente. Um grande abraço, fica com Deus, e nos vemos no próximo vídeo.